Mas enfim, aí a gente... Ok? Tá? Tá bem. Bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer de ter um convidado muito especial para a Faculdade de Medicina, professor do Departamento de Medicina Interna, professor do Serviço de Cardiologia, grande hemodinamicista. Posteriormente foi pró-reitor da universidade e depois foi diretor da Faculdade de Medicina. Conhece todos vocês. E o professor Manfroy, então, vai nos fazer uma palestra sobre a evolução da medicina, desde os primórdios até o que se tem hoje sobre entrevista médica e consulta médica. Eu gostaria de convidar o professor Mauro Chepelevski para algumas palavras. Obrigado, Renato. Eu só queria registrar um momento que nós estamos, nesse momento, vivendo aqui na nossa Faculdade de Medicina, no nosso núcleo aqui composto pela faculdade, tal de clínicas e diversos cenários de treinamento que compõem, digamos assim, a nossa Faculdade de Medicina. Essa aula inaugural, ela se reveste de um significado importante para nós. Nós estamos comemorando 110 anos de fundação, no dia 25 de julho. Registraremos essa data em várias festividades. E então, na verdade, nós simbolicamente, nesse momento, estamos iniciando o nosso ano letivo dos 110 anos de fundação da nossa Faculdade de Medicina. Esse momento se reveste de algumas outras peculiaridades, porque vocês devem ter visto na mídia as comemorações relacionadas aos 200 anos da Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. E para nós, certamente, vocês, novos alunos, vão acabar entendendo um pouco melhor esse significado mais adiante. Esse momento se reveste ainda mais de um significado adicional. Por quê? Porque a nossa escola foi, na verdade, a primeira escola criada no país a partir de um movimento da comunidade. E talvez tenha sido a primeira escola que, depois da sua criação, efetivamente iniciou o seu ano letivo e 6 anos depois conseguiu formar os seus primeiros alunos. Foram pioneiros e pioneiros estão aí nas ruas, praças e assim por diante. Formamos já uma mulher, Alice Meffer, 6 anos depois. Então, para os nossos diversos pioneirismos, nós estamos aqui registrando, de certa forma, nessa aula inaugural, a presença de um professor de muito significado para nós também, 2 vezes diretor da escola, pioneiro numa série de ações aqui no nosso cenário, e que hoje nos traz aqui, numa aula inaugural, então, depois de 110 anos de atividades, uma reflexão significativa do momento até que a própria assistência à saúde, a própria visão de saúde, a própria visão do médico na sua atuação, né, é muito questionada e discutida. Então nós teremos a oportunidade de refletir com o professor Manfroy esse momento importante de abertura do nosso ano letivo regular, né, 110 anos depois da fundação da Faculdade de Medicina. Para nós, então, é muita honra ter a oportunidade de ouvir o professor Manfroy e ele ter aceitado o desafio de estar aqui conosco no dia de hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês e passemos a palavra ao professor Manfroy. Eu gostaria de agradecer inicialmente a indicação pelo Conselho da Faculdade de Medicina, presidido pelo ilustre diretor professor Mauro Chepelevski, a indicação do meu nome para fazer essa aula inaugural do ano letivo do primeiro semestre de 2008. Em segundo lugar, dizer da satisfação de me encontrar aqui pela segunda vez, porque a primeira vez foi em março de 1985, quando então o jovem diretor recém-eleito da faculdade, a congregação pediu que eu fizesse uma exposição, convidar os senhores para fazer uma viagem, sem grandes compromissos, com toda a verdade existente. Simplesmente fazer uma viagem, tenham uma paciência, porque ela é um pouco longa, a viagem é um pouco longa, e para quem está entrando na universidade agora, talvez esteja à procura de dados mais concretos, um pouco de paciência para ver de onde é que nós viemos e qual é a nossa origem. No mundo ocidental, a cultura, a ciência, o desenvolvimento, a sociedade em geral, tem origem grego-romana.
E é aí que nós vamos começar. Evidentemente que não vamos ignorar, elas existem, mas nós não podemos tratar dos conhecimentos chineses, da Índia, da Arábia, todo em relação à medicina nessa época. Mas começamos com o nosso perfil ocidental, que começa com os gregos. Primeiro slide, por favor. Então, em primeiro lugar, o que é a definição de ciência? Conjunto de conhecimentos precisos, consolidados, obtidos por experimento sistemático e que tenta explicar o quanto possível um determinado objeto de indagação. O homem. Arte, capacidade que tem a pessoa de pôr em prática uma ideia ou aplicar corretamente os conhecimentos científicos existentes. Capacidade de criar, capacidade de inovar. Medicina, arte e ciência de prevenir, identificar, curar ou atenuar as doenças. Medicina ainda, ciência no conteúdo e arte na aplicação. Por isso o título dessa conferência. Seguinte. Medicina grega, quando começa. Segundo historiadores gregos do século VI a.C., que são diversos, Apolo, vocês podem dizer que tudo é filho de Zeus, mas não vamos começar com Zeus e depois definir todos os outros. Apolo foi designado como sendo o deus da medicina. Ele se apaixona por uma virgem mortal chamada Corona. Mas ela casa com um primo com o qual era prometida. Com ciúme, Apolo mata Corona, pratica cesariana para salvar seu filho Asclépio, o Esculápio dos romanos. Asclépio é criado por um centauro Quiron, monstro metade homem, metade cavalo. Era inteligente e possuía grande habilidade manual e conhecimento das artes da medicina. Da palavra Keiros nasce a palavra cirurgia. Antes de continuar, agradecer a presença do ex-diretor, o professor Pedro Gus, que muito honra a sua presença, o vice-presidente médico do hospital, professora Marina, e outros professores que aqui me honram com a sua presença. Não vou citar porque posso me esquecer de alguns, e chega já a não ter me lembrado no início. Então, em continuidade, vamos em frente. Apolo, então. Apolo dá origem a Asclépio. Origem do símbolo da medicina, que é a cobra. De onde é que vem? São diversas as teorias e os tratados que falam do assunto. A que mais me convence é que Asclépio, como vocês vão ver há pouco, eles criou a primeira casa de saúde. E para evitar as doenças transmitidas pelos ratos, ele começou a criar cobras não venenosas. Daí a origem da cobra como símbolo de proteção da medicina. O seguinte. Então, a medicina grega do Asclépio. Ao observar que as doenças tinham relação com alimentação e higiene, monta a primeira casa de saúde. Emprega banhos com água termal sulfurosa, boa alimentação, chás, ervas medicinais. A cura viria por intermédio dos deuses à noite, durante os sonhos. Eram os deuses os responsáveis pela doença, por castigo ou então pela cura. E viria então a cura através do sonho. Quem não melhorasse era porque não havia sonhado e era mandado embora. Seguinte. Medicina grega. Ele progrediu tanto. Asclépio teve 3 filhas e 2 filhos. A filha Higiene, ou Higeia, responsável pelos banhos e limpeza das pessoas, criou a palavra higiene que nós usamos até hoje. Panaqueia, ministrava chás e ervas. Panaceia, que serve para todos os males, utilizado até hoje a palavra. Iaso, orientava a contemplação e a oração. Um capítulo importantíssimo da medicina hoje, quando nós tratamos de doenças crônicas. Os 2 filhos médicos lutaram na guerra de Troia. Bom, não podemos tratar de todos, né? Então vamos ter que... Só que um deles foi o médico de Aquiles. Quando pegaram o tendão de Aquiles, ele estava presente. Seguinte. Medicina negra de novo. Veja, os descendentes diretos ou familiares de Asclépio passaram a ser chamados de Asclepíades, tal a fama que ele criou dentro de todo o processo. Ele fundou hospitais em Tica, Éfaso, Pérgamo, Epidauro e Atenas. No ensino da medicina, disse ele, deve existir continuidade. Professor Mauro, o que nós dizemos hoje? Educação permanente, educação continuada. Ele, na época dele. Então, por isso, criou então as escolas para formar novos médicos, sendo Hipócrates o mais importante dos seus discípulos, 18ª descendência dos grupos, 18ª turma. Seguinte. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, é o homem que vai dar a virada e tira a responsabilidade dos deuses e traz essa relação para um outro patamar. Seguinte. Hipócrates desvincula a doença do jugo sobrenatural,
trazendo-a para uma relação da fenomenologia natural. Com ele tem início a ciência e a arte médicas. Fundou uma escola de medicina em Kos. Deixou um legado de 72 livros de corpus hipocrático, que diz assim: a medicina baseia-se na observação e não necessita de hipóteses que não possam ser confirmadas pelos sentidos, entre um ouvir e o outro falar. Tira aquela questão dos sonhos, e que devia ter a responsabilidade dos deuses. Examinar o corpo requer visão, audição, olfato, tato, paladar e razão. Nós teríamos que incluir a palavra paladar, professor Mauri, na nosso exame do paciente, que nós ainda não estamos, parece que nós tiramos. Seguinte. Hipócrates, aforismo do pai da medicina. Ele tem diversos, mas uns que todos já conhecem, sempre é bom citar. A vida é curta, a arte é longa, a ocasião fugidia, a experiência enganosa e o julgamento difícil. Julgamento difícil. Seria o primórdio da medicina baseada em evidência da atualidade? O julgamento? Seguinte. Hipócrates praticava e ensinava a medicina voltada ao sofrimento do homem. Conversava e examinava os doentes. No tratamento, o importante é manter o equilíbrio entre os 4 humores: sangue, fleugma, bile amarela e bile negra. Elementos correspondentes aos 4 temperamentos: sanguíneo, fleugmático, colérico e melancólico. E aos 4 elementos da natureza: ar, água, fogo e terra. A morte súbita é mais comum no gordo. É a observação da época. Introduziu o exame clínico à beira do leito, chamado Clinus. Seguinte. Substitui Hipócrates no conhecimento na escala Galeno. Galeno, que é o príncipe da medicina. Seguinte. Nasceu em Pérgamo, na Ásia Menor, cidade famosa por seu templo Esculápio, por sua escola de medicina e sua biblioteca, cidade onde foi inventado o pergaminho. Anatomista de conhecimentos profundos, adquiridos na dissecção de animais, clínico perspicaz. Também um pouco orgulhoso. Eu fiz pela medicina, com o imperador Trojano fez pelo Império Romano. Abri estradas, construí pontes. Eu sou o criador único do verdadeiro método de tratar as doenças. Hipócrates já havia esboçado o roteiro, mas não foi muito longe. Seu conhecimento não é muito amplo, falta ordem em seus escritos, torna-se obscuro ao tentar a concisão. Quem abriu o caminho para a medicina hipocrática fui eu. Os ignorantes não sabem que é possível distinguir os que são realmente doentes e os que estão fingindo de doença. Às vezes, dentro da nós observamos que, às vezes, as pessoas extrapolam um pouco dentro da sua sabedoria. É o seguinte. De novo, Galeno lidera o saber médico por vocês vão ver quantos anos. Médico do imperador romano Marco Aurélio, da sua família e dos gladiadores. Você imagina em Roma, seria de que médico do imperador, da família do imperador e dos gladiadores, as pessoas mais famosas na cidade. E ele era, certamente, o médico de toda a aristocracia do Império Romano. Estudou e nominou quase todos os ossos e os órgãos, os nervos, os músculos que conhecemos hoje. Defendia a existência de 2 circuitos da circulação, o arterial venoso e o arterial venoso, sistemas que se comunicariam através de pequenos poros do septo interventricular. Eles tinham que arrumar alguma explicação desse encontro entre o sangue venoso e o arterial, porque a alma e o espírito circulavam por algum caminho. Segundo Platão, o centro do espírito era o cérebro. E Platão foi o primeiro sujeito que se preocupou em explicar por que o organismo vivo se mantinha no homem. E ele entendeu que era o alimento. O alimento, então, ao ser digerido, era lançado numa cisterna e catapultado para o fígado, para outro setor, e dali produzia calor para manter o espírito na cabeça. Galeno dizia que não, que o espírito circulava em forma de ar nas artérias. Um pouco de sangue, a maior parte do sangue que circulava nas artérias era o ar. E que essa comunicação se fazia por poros do septo interventricular. Vamos ver até quando se manteve, então, isso. Seguinte. Galeno ainda. A influência científica de Galeno era de tal ordem que seus seguidores prognosticaram: nenhuma descoberta se fará mais nas ciências médicas depois dele. Nenhuma. Imagina hoje, alguém daqui dizer, depois de mim, nada mais, né? Amanhã já estava morto, né? Suas mais importantes contribuições foram publicadas na unidade das partes do corpo. O livro dele são 40 livros também, todos reconhecidos como autênticos.
Quem quiser chegar à fama, nada mais precisa fazer do que estudar aquilo que eu, pela pesquisa, descobri ao longo da minha vida. Siga meu caminho, que serás o homem mais feliz do mundo. Então, esse é o nosso príncipe da medicina, o senhor Galeno, né? O homem que dominou o senhor. Vamos em frente. Seguinte. Bom, houve a interrupção da ciência e da arte da medicina médicas. Com Hipócrates, Asclépio, Hipócrates e Galeno, nós tivemos uma progressão, vamos chamar, o crescimento epistemológico da medicina. Aí aconteceu um fato muito trágico para todos nós. Interrupção da ciência e da arte médica de 476 a 1543. São 1100 anos. E, em 476, o imperador Rômulo Augusto foi derrotado pelos bárbaros germanos, dando fim ao Império Romano e ao poder científico de Galeno e de Hipócrates. Inicia a era medieval, a era obscura. Devido à epidemia, os médicos perderam toda a sua credibilidade. Junto com a queda do Império Romano, houve uma surto de peste bubônica que quase matou 50% da Europa. E os médicos não tinham nada o que fazer, então a população deixou de acreditar nos médicos. As atividades médicas da Europa se reduziram àquelas protegidas pelos mosteiros. O médico leigo saiu de cena. Volta ao conceito místico da doença: demônio, castigo, divino, etc. Seguinte. 1453, fim da era medieval, e vem o Renascimento. Volta o interesse pelas obras gregas de livros de Hipócrates e Galeno. Isso foi uma coincidência. Nesse período, na Grécia também houve uma certa desprestígio dos filósofos, dos pensadores, e grande parte da obra existente foi queimada, foi perdida. Por sorte nossa, de todos, os livros de medicina foram salvos por alguém que estava na Grécia e migrou para Alexandria, onde tinha a biblioteca de Alexandria. Quando os romanos destruíram a biblioteca de Alexandria, alguém salvou, em lombos de burro, parte da biblioteca e migrou para a Pérsia, onde fundaram a Universidade de Pérsia. E lá, depois da Idade Média, foram encontrados os livros de Galeno e de Hipócrates, na Pérsia, que era a área médica mais desenvolvida até então no mundo, era por causa dos livros dos dois que se encontravam lá. Volta o interesse pelas obras gregas, pelos livros de Hipócrates e Galeno. Surge o humanismo, o homem e sua obra no centro do interesse do filósofo, do cientista e do artista, em lugar de Deus da era medieval. Surge a imprensa de Gutenberg, a reforma religiosa, Galileu, Copérnico, a Terra girava em torno do Sol. Imagine. Você se imagina, com os saberes da época, alguém dizer que é a Terra que gira em torno do Sol? Chegarmos até esse ponto, as pessoas ficaram progredindo, pelo menos elas, né? Não havia comunicação, mas elas ficaram pensando e provando, né? Claro que pagaram depois com a própria vida, né? Seguinte. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um dos maiores gênios da humanidade. Dificilmente surgirá outro igual. Se os senhores verem a obra dele como poeta, como escultor, como pensador, como anatomista, vocês conhecem aquele desenho dele lá? Ele dissecou o corpo humano. Ele era amigo do Papa. Ele e Miguel Ângelo eram amigos do Papa, então eles receberam permissão para dissecar cadáveres, estudar cadáveres. Daí o desenho de Leonardo da Vinci. Mas o que aconteceu com ele? O sangue se comunica em dois sistemas, através de pequenos poros do septo interventricular. Com todas as dissecções. Ele não podia ir contra a igreja, porque quando o Galeno se aliou ao Império Romano, foi quando começou o cristianismo. E todos os documentos do Galeno, os livros dele foram apoiados pela igreja. Não só seus discípulos disseram que não se faria mais nada, nenhuma descoberta, a igreja também. Galeno era a autoridade máxima que devia ser seguido. E quem fosse contra ele, podia ir para a fogueira. Então, Leonardo da Vinci e Michelangelo se mantiveram, digamos, dissecaram, fizeram e deixaram essa questão em aberto e nunca ninguém falou por que deixaram em aberto. Nós vamos ver depois, mais adiante. Seguinte. Bom, também, né? Ele cometeu pequenos erros, mas vamos então homenageá-lo pela obra mais importante da pintura da humanidade, né? Seguinte. Medicina descoberta de André Vesálio. Vesálio Colombo, então um pouquinho adiante, começa a procura pela especulação. Aí vem a universidade moderna. Até então a universidade era conservadora do conhecimento, só para guardar o conhecimento para alguns. Guardar o que existia, né, com todas, né?
E então surge a universidade moderna, que também produz conhecimento. No momento que ela define que produz conhecimento, ela tem que procurar. Não procurar, então o Vesalho começa a ter permissão para dissecar cadáver. Começa a procura pela especulação. Conhecimento da anatomia através da dissecção de cadáver. Provara que não havia anatomicamente comunicação do sangue venoso, arterial ou septo ventricular. As artérias não continham ar, só sangue. Por isso, não daria para explicar a alma. Bom, aí foi o erro dele, né? Ele publicou esse livro com todas essas verdades, ele teve que se refugiar no Egito, teve que ir embora, foi condenado à forca, a ser queimado, e morreu numa ilha, no naufrágio. Esse foi o destino da obra importante dele. Seguinte. Bom, aí dentro vem os pensadores chamados os filósofos naturalistas. Eram diversos, né? Mas esse que se destaca pelo caminho que nós vamos seguir do nosso pensamento. René Descartes era uma figura mais importante dos filósofos chamados naturalistas, matemático, e queria provar a existência de Deus através de cálculos matemáticos. Então ele teria que montar um método que fosse comprovadamente chegasse até lá. Aí montou um método científico que nos ajudou a seguirmos outro caminho que não aquele que nós vínhamos seguindo. Seguinte. Descobertas do século XVI e XVII de Vesalho a William Harvey. Vesalho contraria os princípios de Galeno, como já vimos, e teve que pagar caro por isso. Harvey, 1616, seguindo o método científico agora. A ciência, a procura, o método e princípios. Sou obrigado a concluir que o sangue percorre sem cessar um circuito circular, que é função do coração propeli-lo através da pulsação, que esta é a única razão para que o coração pulse. O sangue venoso se transforma em sangue arterial ao passar pelos capilares pulmonares, não é pelo septo. Não existia isso. Estava aí a verdade identificada por meio de princípio científico da experimentação, método científico. Com o microscópio, Marcelo Mampighi, em 1633, identifica as trocas nos capilares arteriais e venosos. Eu acho que não tem mais essa aula de fisiologia. Foi a coisa mais fantástica que me aconteceu como estudante de medicina, quando montaram uma experimentação da gente ver os glóbulos vermelhos passarem do capilar arterial para o capilar venoso no mesentério de rã. Com o microscópio você olhava as hemácias andando vermelhas e depois ficando mais escuras. E foi uma coisa assim para mim, uma coisa, né, inimaginável da alegria que me provocou isso, né? Seguinte. Opiniões sobre as descobertas de Harvey. O reitor da Universidade de Paris, Rui Potain, o centro do saber do mundo na época, né? Um editorial sobre a descoberta de Harvey assim se manifestou na época. Falsa, impossível, nefasta à saúde do homem, por não estar contida nos princípios de Galeno. 1616. E fica meio que parado com essa definição no reitor até surgir novas descobertas. Seguinte. Então vamos avançar um pouquinho, 17 e 18. John Harvard introduz a reforma hospitalar, limpeza, ar fresco, combate à pesada atmosfera, repleta de miasmas mortais, introdução da enfermagem leiga hospitalar por um decreto de Napoleão Bonaparte. Foi ele que deu. Giovanni Morgante introduz a anatomia patológica. Vamos já começar a abrir o corpo para ver o que as doenças produzem dentro dos órgãos. E procura as doenças e diz o seguinte: é inútil procurar as causas da doença entre os quatro humores dos antigos conhecimentos dos gregos. Estamos partindo para uma outra realidade. Saímos dos castigos de Deus e saímos da desgraça da religião e vamos passar para a ciência. Lavoisier descobre como o oxigênio é absorvido nos pulmões e o sangue se transforma vermelho quando chega nas câmaras externas. Então, bioquímico, se juntam, vocês estão vendo, anatomia patológica, a fisiologia, a bioquímica começa a se integrar para explicar os fenômenos humanos, as funções. Para nós que estamos aqui sentados, todos nós sabemos o que é a digestão, por que a urina sai, os rins, o que fazem. Não se sabia nada disso. Nós estamos no século XVII, XVIII e não se sabia nada disso. Era o começo. Seguinte. Essas pessoas que tinham uma imaginação fantástica.
Descoberta no século XVIII ainda. Leopoldo Auerberg funda a ciência do diagnóstico por exame físico, percussão. Aí nós vamos começar a usar os sentidos indicados por Hipócrates. Através da conversa com o doente, o uso da nossa mão, dos nossos sentidos, para tentar ver se nós conseguimos identificar o que as doenças fazem nos órgãos que já tínhamos visto que eles ficam alterados com as doenças. Luigi Galvani e Alessandro Volta estudam os fenômenos elétricos do músculo e dos nervos. Felipe Pinella, em 1764, com o apoio de Luís XV, cria os asilos para atender indigentes, perturbados mentais e pugna pelo direito do cidadão mentalmente enfermo. Edward Jenner, 1798, usa a vacina contra a varíola. Todos vocês um capítulo bonito de ler que são a história da varíola, que as mulheres que tiravam leite não se contaminavam menos, a doença era, né? Então surge desde essa época, e vocês vão ver que só em 1902 surge a guerra do Rio de Janeiro, que se começa a querer introduzir a vacina no Brasil. Quantos anos de diferença, né? Seguinte. Século XVIII, ainda o início do século XX, o nascimento da clínica. É um capítulo fantástico. Aqui a medicina moderna fixou sua própria data de nascimento. É o clínico começar a tentar identificar, caracterizar a doença através da conversa com os doentes e as suas explicações com anatomia patológica, etc. Vem a análise do discurso do que o paciente diz e quer dizer. O que é que você tem e onde dói? Bichat e Laennec relacionam sintomas com lesões dos órgãos, do cadáver ou interior desvelado. Pinel relaciona sintomas sem lesões dos órgãos. Aí surge a medicina psicossomática. Discurso científico e linguagem que ocupa o vazio deixado pela ausência dos deuses. Michel Foucault, esse livro eu indico, na editora forense, na verdade, trata do nascimento da clínica na França, do século XVIII, que é uma obra-prima que todos eu recomendaria que lesse para ver de onde nós viemos e como nós fomos sendo construídos. O seguinte. Bom, aí nós vamos dar um pequeno pulo, né, fantástico até nossos dias. São essas três figuras, que os senhores conhecem todo de nome, e vamos começar pelo Claude Bernard. Claude Bernard fez diferente do que fazem os médicos escritores, dos quais eu me incluo. Primeiro a gente faz medicina, depois fica tão impressionado com coisas tão fantásticas do ser humano que acaba querendo criar pessoas e fazer coisas. Ele fez o caminho inverso. Ele era escritor em Amsterdã, teatrólogo de algum nome, mas como Paris era o centro de toda a sabedoria da cultura, ele decidiu se localizar em Paris. Quando chegou lá e viu que a bola dele não era o nível que estava o pessoal de Paris, e o sujeito do hotel, quando ele contou a história para ele da vida deles, olha, você devia estudar medicina, você vai contribuir. Estudar medicina? É, porque ele tinha sido boticário. E como boticário, na cidade dele, quando o médico identificava uma doença, uma febre, ele prescrevia, mandava para os boticários, olha, bota tantos miligramas daquele sal, tanto desse, tanto daquele. E quando sobrava desse sal, eles botavam numa jarra que era chamada de borra, que era o componente de todos que eles tinham, ficava dentro daquela jarra. E quando o médico não sabia o que o doente tinha, ele mandava a prescrição e dizia, bota tanto daquela mistura que deve servir para a doença que a gente não conhece, porque deve servir para tudo. E ele contou essa história para o camarada, mas olha, tu devia então, vai adiante, você querer explicar isso, né? E ele aceitou, então foi estudar medicina. Estudar medicina, vamos lá. Então se tornou a figura mais fantástica dentro do conhecimento que nós temos até hoje. Seguinte, bom, já isso foi contado, né? Ele foi doutor de medicina, professor de fisiologia experimental de Sorbonne, de medicina experimental do Colégio de França. Fundador da medicina experimental baseada nos princípios de pesquisa científica, metodologia científica na biologia e na medicina. Foi ele que criou. Depois de Harvard, vocês veem, nós estamos em 1616. Só aqui agora, vamos retomar o discurso do reitor, né? Das múltiplas descobertas, destaca-se a secreção pancreática como participante importante da digestão. Biliar, metabolismo do glicogênio pelo fígado. Meio interno, ele que definiu o meio interno. A ameba tem um meio externo que é a água, é uma unicelular. E o meio interno de água dentro do organismo para manter todas as células. Coisa assim inimaginável para a época. Ele foi quem definiu. Descoberto o sistema vasomotor, etc. Quando ele foi nomeado para a Sorbonne,
Veja a questão da política como é. Ele não tinha um laboratório que não dava para fazer coisa nenhuma, segundo o que ele tinha que pesquisar. Ele foi procurar o senhor imperador Napoleão III. Né? Eu tenho esse problema aqui, só não. Foi direto ao homem, marcou uma audiência. Ele ouviu, não só montou um laboratório para ele trabalhar, como montou um instituto enorme, né, maior do que o nosso aqui, professora Nadine, que honra a sua presença, né? E se tornou o centro mais famoso até hoje de pesquisa na área biológica, o Instituto, que é dado por ele. Seguinte. Bom, aí o Claude Bernard, só um pouquinho antes dessa contribuição dele, no final da vida dele, ele deu uma viajada, ele entrou na ficção de novo, porque na ficção e na pesquisa o limite é o horizonte. Para quem quer escrever ficção e para quem quer pesquisar, todos os pesquisadores sabem que é verdade hoje, amanhã não é. Na literatura a mesma coisa. Mas ele viajou um pouquinho. Ele introduzia vive de dissecção, que foi muito combatido pela sociedade, porque os animais, como até hoje, e pela mulher e a filha dele. Mas isso não criou um grande conflito familiar. Mas quando ele decidiu fazer experiência com a mulher e a filha, elas não toparam e mandaram embora, né? Se separaram, uma separação muito comentada na época. Mas a contribuição dele também foi no ensino. Olha assim o que ele disse. Não é preciso ensinar os jovens, é preciso ensiná-los a aprender. Sobretudo é preciso lançar neles os germes da ciência e procura dos frutos futuros. Metodologias ativas, hoje nós chamamos construir o conhecimento e não querer transmitir o conhecimento. Seguinte. Bom, antes disso, foi o primeiro sujeito cientista que morreu e que recebeu uma homenagem inimaginável, do tamanho assim de Napoleão Bonaparte. Toda Paris parou, o desfile do Champs-Élysées, então ficou na história como a primeira figura ligada às ciências, que recebeu uma homenagem funeral como o Claude Bernard. Merecida, né? Bom, nós viemos aqui agora com essa de Pasteur. Vocês todos conhecem a história do pessoal da cerveja, do vinho, que ele descobriu que era fungo, que fermentava, daí foi adiante, pesquisou o Koch, se baseando no princípio de Pasteur, criou um meio de estudar melhor as bactérias com microscópio, ele descobriu o bacilo de Koch, descobriu os princípios de identificar uma infecção com a bactéria, sua relação, duas figuras importantíssimas. O Pasteur descobriu o Streptococcus, depois o Staphylococcus, e foi o primeiro que introduziu a preocupação da asepsia nos hospitais militares. Seguinte. Aqui uma figura que nós precisamos recuperar para homenagear. De Agnes Semmelweis, 19 anos antes de Pasteur, 2 enfermarias de maternidade do Hospital de Viena. Uma atendia por professores, estudantes e outra por parteiras. Semmelweis constata que há uma mortalidade muito grande por infecção disseminada nas mulheres atendidas pelos médicos, professores e por estudantes. E uma menor mortalidade naquelas que atendidas pelas enfermeiras. E ele ficou muito preocupado com isso e começou a investigar um pouquinho mais. E viu que na cidade havia um clamor que as mulheres não queriam baixar nas enfermarias tratadas pelos médicos, mas sim pelas enfermeiras. Mas como a fila era muito grande, acabávamos sendo atendidas pelos professores. E a mortalidade era da ordem de 25% a 30% por infecção. E descobriu também que alguns colegas se feriam com bisturi, morriam da mesma doença. Aí ele ficou intrigado e começou a dizer, este germe, não é germe não, este miasma, essa coisa é transmitida pelas mãos. Isso aí é propugnar. Lavem as mãos para os colegas, porque quando os professores chegavam de manhã com os alunos, a primeira coisa que eles iam fazer a necrópsia das mulheres que tinham morrido de véspera de infecção. E depois saíam de lá sem se lavar, com o mesmo avental, com a mesma mão, e iam atender as pacientes. Então ele começou a pedir para lavar as mãos. Os professores não atenderam. Os alunos atenderam. Como os alunos faziam os partos, os professores mandavam, a mortalidade caiu de 25% para 2% em 6 meses. É um trabalho de observação fantástico. Ele então ficou tão indignado, saiu para a sociedade, usou mal todas as pessoas que morrem de infecção, de febre, não se chamava infecção, de febre, é porque não lavam as mãos. Ele saiu pela cidade e gritava para todo mundo, lavem as mãos, lavem as mãos. Evidentemente foi considerado louco pelos colegas, né, e ninguém deu bola, e ele acabou indo embora morreu no hospício na cidade de Budapeste. Isso foi 19 anos antes de Pasteur identificar as bactérias. Seguinte.
Outras descobertas do século XIX. Evolucionismo, Charles Darwin, Virchow. Aí surge uma outra figura. Anatomia patológica, descobriu a leucemia, os princípios do tromboembolismo, identifica a importância do saneamento, da higiene e da prevenção das doenças. Em Berlim, existia em 1860 e pouco, quando ele era um cientista famoso, os conselhos municipais. E ele fazia parte de um desses conselhos. E foi ele que introduziu em Berlim a necessidade de higiene e do saneamento básico. Ele diz o seguinte: se nós pudermos, as pessoas aumentam a vida, a qualidade de vida, tratando das doenças, se nós tratarmos a população, muito mais rápido nós vamos ajudar a sociedade. Foi o primeiro que defendeu o discurso saneamento básico. Bom, as bactérias, etc. William Morton, 1848, introduz anestesia nos atos cirúrgicos. Imaginem os senhores. O que veio, tem alguns anestesistas aí, e os anestesistas sabem muito bem essa história, né? Ela é muito bonita também. Vamos em frente? Até chegaram. Bom, não podemos esquecer Freud. Me desculpe os psiquiatras, psicanalistas que estão presentes, eu não vou entrar profundamente, mas para mim o que me chamou a atenção são dois importantes fatos. Um deles que definiu, é o último grito de que a doença é uma relação de pessoas com o meio, e não é uma coisa de castigo. A histeria era considerada, junto com a epilepsia, nesta fase, as duas últimas doenças que tinham ligações com almas, com Deus, com coisa que era castigo. Então, grande contribuição do Freud, além de todas as outras, a histeria é uma doença. Aí rompe o ciclo. Não só isso. A introdução de todas essas, o reforço às metodologias de ensinar e aprender em pequenos grupos e a sua relação. Nós vimos isso até hoje de manhã, quando nós estamos na nossa disciplina com a professora Carmen Bezerra Machado, que muito me honra a sua presença. Quando nós perguntamos para os alunos da pós-graduação o que é ser professor, o discurso do pessoal da psiquiatria é totalmente diferente do discurso dos outros colegas. Vem ao encontro do construir, do fazer junto, etc. Né? E essa foi a grande contribuição dada por Freud. Seguinte, além de todas as outras, evidentemente. Vamos lá. E no Brasil? Não vamos deixar o Brasil de fora, né? Nós temos duas figuras que nós deveríamos pensar toda semana, o cabelo todo ver para homenagear. Ninguém fez o que Carlos Chagas fez. Ele descobriu a doença, o vetor, o transmissor, o meio de sanear, etc. Tudo na época. Para quem lê anatomia patológica, que é cardiologista, que ele descreveu na época, é tudo que nós vamos encontrar, professor Rode, na ecocardiografia de hoje, na ponta do ventrículo. E quando Einthoven começou a introduzir o eletrocardiograma, ele descreveu o eletrocardiograma da doença de Chagas com bloqueio de ramo direito, com desvio do eixo para a esquerda, que seria o nosso bloqueio do fascículo anterior de hoje, em 1908. E para a época, ninguém nunca tinha feito isso. E como nunca mais foi feito também. Oswaldo Cruz foi o sujeito que enfrentou uma guerra civil no Rio de Janeiro para poder introduzir a higiene e a vacina. Né? São duas pessoas que nós precisamos homenagear, evidentemente. Da nossa faculdade, evidentemente que nós não vamos poder lidar com tudo, mas eu estou trabalhando na história da faculdade também. O fundador dessa faculdade trabalhou com Virchow em Berlim, trabalhou com Bill em Paris, na época dessas grandes descobertas. Certamente, isso deve ter contribuído muito para a implementação da nossa faculdade. Seguinte. Bom, surge aí um fato novo, relatório de Flexner. Vocês todos conhecem o que é isso, né? Qualquer um podia montar uma escola de medicina nos Estados Unidos e aquela bagunça, como aconteceu no século XVIII na França, que depois teve ordem através do surgimento das clínicas. Então, o levantamento feito exigia uma série fechou diversas faculdades, para abrir uma faculdade tem que ter tais peculiaridades. E essas peculiaridades, então, traz a questão da saúde para uma área que nós chamamos preferencialmente para dentro do hospital com desenvolvimento tecnológico. ênfase hospitalar, enfoque individual, curativo, centrado no binômio médico. Esse modelo, junto com os postulados científicos de Claude Bernard, propiciaram o grande avanço da ciência e tecnologias médicas. A partir de então, o ensino de medicina passou a se desenvolver nos hospitais de alta complexidade, priorizando as ciências médicas. Seguinte.
Na mesma época surgiu Edgar Dawson, mesma época, na Inglaterra, e que propunha um outro modelo, ênfase na prevenção, diagnóstico precoce dos problemas, descentralizado, hierarquizado, enfoque coletivo, promoção da saúde. Os Estados Unidos ganharam a Primeira Guerra Mundial através da tecnologia e o Império Britânico, que vinha até então dominando, caiu e ficou o Império Americano. E então foi esse que predominou no mundo todo, com exceção dos países ligados à Inglaterra, o Reino Unido, só a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, que tem um outro modelo que vem seguindo este aqui. E que todos nós agora estamos querendo adaptar os dois. Seguinte. Modelo que proponderou no mundo todo difundiu-se o modelo hospitalar, individual, baseado na doença, pouco enfoque na prevenção e promoção da saúde. Desenvolvimento tecnológico baseado em avaliação quantitativa com pouca ênfase qualitativa. A ciência como centro do interesse maior. Não para todos. A medicina não era para todos. Vamos ver quando é que passa a ser para todos. Seguinte. Começo da grande mudança da atualidade. Descoberta da penicilina em 27 por Fleming. Em 46, a eficácia da streptomicina é o primeiro trabalho científico com a comparação de grupos de pacientes com a mesma doença, tuberculose pulmonar, submetido ao mesmo tratamento. É o primeiro ensaio clínico randomizado. Em 1952, Selma Arbor-Waldman, prêmio Nobel pela descoberta da streptomicina. Aí, este é o primeiro trabalho que muda todo o paradigma do pensamento científico vigente até então, de Claude Bernard até aqui, é a grande novidade que aparece. Seguinte. Bom, a epidemia das vencidas das doenças infecciosas, os cientistas todos descobriram que tinha uma epidemia de doença cardiovascular, que morria gente de montão, e montaram então um modelo parecido com esse da streptomicina para acompanhar uma população durante anos, que todos conhecem, e desembocamos nos fatores de risco. Seguinte. Resultado do modelo que predominou. Aumentou a vida das pessoas de 40 para 70 anos, ou mais. Eliminou a maioria das doenças transmissíveis. Disponibilizou o avanço tecnológico ao serviço da medicina e da humanidade, mas encareceu de modo insuportável os custos. Afastou o médico dos pacientes e da família. Seguinte. Diferencial que apareceu foi de Almata em 1978. A Conferência de Almata, que é da Organização Mundial de Saúde, definiu saúde para todos no ano 2000. ênfase no cuidado primário, cuidado individual e coletivo, cuidado continuado, mudança de paradigma biomédico para o paradigma psicossocial. Seguinte. Brasil, 1988, Sistema Único de Saúde. Foi a grande mudança que vocês todos conhecem e que todos nós estamos subordinados a seguir. Seguinte. Medicina de Família e Comunidade, 1994. Essa foi a grande inovação, que eu chamaria assim, de tentar nos aproximarmos daqueles conhecimentos do Laos proposto no início do século XIX, do século XX. Essa é uma grande mudança que transfere, digamos, desloca para a periferia a possibilidade da aplicação da tecnologia que nós sabemos até hoje, através do acompanhamento de toda uma comunidade, catalogada, acompanhada em família, comunidade. Certo? Seguinte. Vem as diretrizes curriculares, que todas as escolas médicas brasileiras têm que seguir. Vocês veem aqui, são princípios que modificam completamente a nossa postura até então no nosso currículo clássico. O médico com formação generalista, humanista, etc., ações em promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e saúde, integralidade e assistência. Os princípios do Laos do século XX. Seguinte. Ainda diretrizes curriculares. O que eu preciso saber de competências? Atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente. Essa educação permanente que vem lá do Asclepio, tá? Tem que estudar sempre medicina. E fatos novos, se chama comunicação. Que são poucas escolas médicas que têm uma disciplina sobre como se comunicar com os pacientes e a sociedade. E tomada de decisão, atenção à saúde. São todos fatos
que não, e por isso que tem que adaptar os currículos. Seguinte. Perfil do médico que precisamos. Mudança de perfil, não de qualidade. Não há necessidade de grandes revoluções. Exame centrado na pessoa e não só na doença. Que examine o paciente de modo integral e completo. Que adapte seu conhecimento e habilidades às situações reais, emergência, etc. É um médico bastante eclético, muito bem formado, para poder contemplar todas as necessidades. O seguinte. Exame do paciente. Então vamos chegar na nossa... Né, o que nós fizemos até agora? Por que é arte? Esse encontro entre uma pessoa e outra, você pode exercitar arte. O artista, quando vai desempenhar num palco, ele tem um conhecimento prévio de como se portar, então ele tem que ter senão vai no palco, não sai nada. E o palco do médico se chama paciente. Mas antes disso, há um pressuposto, que nós vamos ver qual é que é. A sequência clássica do exame do paciente, queixa principal, história da doença atual, revisão do sistema, da amnésia, etc., que vocês todos conhecem, isso é fundamental. Seguinte. Como será o médico do futuro? Não sabemos. Sabemos que existirão pessoas que precisarão de atendimento médico. Para errar menos que Galeno, precisamos formar médicos que aprendam a aprender. Essa é a saída. Se alguém daqui disser que daqui a 20 anos a medicina vai ser assim, provavelmente vai ter muita dificuldade de provar depois. Prepará-los de que maneira, então? Nessa relação médico-paciente. Seguinte. Ciência da arte da consulta médica. Só procuramos aquilo que sabemos que existe. Quem procura, encontra. Conhecimento. O desenvolvimento da área cognitiva é fundamental para a identificação dos problemas. Na obtenção dos dados da anamnese, devemos sempre seguir os pressupostos de Hipócrates. Ouvir, palpar, sentir as pessoas. Seguinte. Como preparar os futuros médicos na área cognitiva? Para encontrar o que procuramos, precisamos conhecer o objeto. Professor atuante como tutor e estimulador. O conhecimento se encontra ao alcance dos alunos em qualquer lugar e momento. Necessidade de trabalhar novos tópicos, comunicação, promoção da saúde, pessoa, família e sociedade. Seguinte. Pequena história íntima. Para montar essa minha pesquisa, eu tive uma viagem e me encontrei com muitas das minhas coisas. Então vou contar uma coisa íntima. Eu achava que tinha escolhido medicina porque em Cruz Alta, quando eu estudava lá no ginásio, eu morava numa pensão perto do Hospital Nossa Senhora de Fátima e os médicos ficaram meus amigos, os enfermeiros meus amigos, eu convivia muito com eles e achava que era dali que eu tinha minha decisão. Eis que não é. Quando eu tinha 12 anos de idade, morava no interior, meu pai era uma das poucas pessoas que sabia ler e escrever, era juiz de paz e tinha um mercado daqueles que tinha tudo. E tinha um vademeco e uma farmácia que ele atendia pelo vademeco. Sabia encanar braço quebrado, com taquaras, que amarrava, e abria abscesso com uma navalha especial que ele tinha, ele fervia, e tratava pessoas que o procuravam quando estavam doentes. Pessoas com diarreia, ela tinha sua farmacopéia de lá, botava um pouco disso, daquilo, pegava água, que ele tinha um filtro, botava 1 litro de água filtrada e botava lá dentro as poções e dava para as pessoas. Ele foi viajar e eu estava sozinho em casa lá e veio uma mulher com uma criança quase morta. Os olhos saltados, assim, né? Desidratada, agora eu sei que é desidratada na época, né? E a mãe chorava e queria meu pai. E olha, ele não está viajando, mas então tu me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. E tu me ajuda, mas eu não sei, eu não posso fazer. Sabe, sim, os remédios estão ali, ele já curou um filho meu. Sabe, sim, tu sabe. Botei 1 litro d'água, fui lá e peguei um pouco de beladona, um pouco de citrato disso, um pouco de citrato daquilo, botei no vidro. Botei um outro que ele fazia com elixir paregórico, botei um pouquinho de cada coisa, dei para o vidro, dei para ela e ela foi embora. Eu passei 1 semana sem dormir. Matei? Como é que eu vou fazer? Eu matei. E o problema da culpa não era a questão da polícia, não era o castigo do inferno. Naquele tempo era outra coisa. Eu ia para o inferno, eu tinha matado uma criança. E os dias foram passando e eu não contei para ninguém, louco de medo, né? No colégio não aprendia coisa nenhuma, né? Porque na cabeça não entrava nada. Não dormia direito. Eis que 10 dias depois, mais ou menos, me aparece a mulher com a criança sadia no colo, toda sorridente, me trazendo 1 litro de mel, goiaba de não sei o quê, e me beijando que tinha salvo a filha dela. Então, aí eu
vi por que eu fiz medicina. Descobri há poucos dias isso, né? Contada a história, vamos em frente. Vocês aqui devem ter muitas histórias parecidas por terem escolhido medicina. Vai, deixa a história íntima. Seguinte. Aqui vem, ó. Aqui vem o segredo de ser artista, da arte. Mas ela não vem sem o saber. Se um paciente tem dor no peito, Nadine, acorda de manhã, teu vizinho do lado se encontra na janela. Como é que o vizinho passou a noite? Eu passei bem. E você? Horrível, dor no peito. Ah, dor no peito. Tomou chá? Tomei. Tomei. O que mais vai perguntar? Não pergunta mais nada. Agora, para o nosso médico, o estudante de medicina, dor no peito é uma viagem que começa com o Galeno, com a anatomia que ele dissecou os nervos, com a eletrofisiologia, começa com a bioquímica dos receptores, e começa com a área anatômica de onde é cada nervo para saber quais são as causas que dão dor no peito. Então, no momento que uma pessoa tem dor no peito, aí vem o momento de aplicação da arte médica. Tá? Eu estou decorado, está todo decorado na minha cabeça, eu vou para o palco agora, vou exercitar esse saber. E assim é com qualquer outra, podemos pegar o professor Barros, na gastroenterologia, não deve ser diferente. Seguinte. Vamos então para os clínicos, que nos ensinaram alguma coisa nessa viagem. Esse é um dos pais da clínica, né? Todos vocês conhecem. É muito mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que doença a pessoa tem. A outra eu deixei em inglês, porque ela diz mais forte em inglês do que traduzido para o português. Eu traduzi para o português, ela não diz o quanto quer dizer em inglês. Seguinte. Consulta médica ainda. É a relação entre duas pessoas, uma fragilizada pela ameaça à saúde ou à vida, outra dotada de saberes e de poderes. Ambas são pessoas que têm nome, endereço, profissão, família, local de nascimento, de trabalho e procedência. Então, o primeiro passo para saber se identificar, estabelecer esse cenário de arte, é respeitar a pessoa, perguntar onde é que ela vem, onde é que ela mora, qual é a rua, qual é o número do prédio, se tem telefone. Por favor, quando eu trabalhava isso com meus estudantes de semiologia, eles ficavam indignados comigo, porque eles diziam assim, mas isso não precisa, os outros professores, ninguém usa isso, está tudo no prontuário do hospital. Mas não é por isso que se faz, não é? Assim, é como se é uma pessoa que está ali, que tu tem que saber onde ela está, onde ela mora, de onde ela vem. Da identificação do paciente, pessoa, depende de um bom relacionamento ou não. Seguinte. Habilidades. Para o desenvolvimento de habilidades requer-se alguns pressupostos. A presença do professor é indispensável. O local deve ser de realidade social, que atenda aos pressupostos das diretrizes curriculares, respeite a privacidade da pessoa e a relação médico-paciente fundamental. Sem este início, não há cenário para teatro e nem cenário para arte. Seguinte. No exame físico não há como fugir disso. Mas como é que nós vamos fazer isso? Em que tempo hoje? Que tempo nós precisamos fazer isso? Vamos ver, então, quais são essas dificuldades. Seguinte. É a questão do tempo. Quantas pessoas podemos atender um médico em 1 hora? Qual o tempo ideal para uma consulta no novo paradigma? Isso é uma questão nova que está sendo trabalhada por alguns. O seguinte. Dentre elas temos o método clínico centrado no paciente. Vocês podem entrar no Google e vão olhar. Está sendo trabalhado, sendo testado para ver se é possível introduzir esse procedimento quando nós precisamos atender agora, quando todo o sistema clássico que nós mostramos até agora foi montado, o mundo tinha 3 bilhões de pessoas. Hoje tem 7, 8 bilhões de pessoas. Na época, poucos tinham, vocês viram, tinham direito à saúde. Hoje, todos têm direito à saúde. Não existia a tecnologia que tem hoje, as pessoas viviam 40 anos, agora vivem quase 80 anos. Estamos diante de uma outra realidade. É isso que nós precisamos ter consciência. Seguinte. Esse também, outro se pode entrar no Google, então tem outro que mais ou menos estão querendo arrumar alternativa para não perdermos aquela o nosso ritual de como identificar melhor as doenças, mas como poder utilizar melhor. Seguinte. Uma reflexão.
Assim como disse John Bernard, no exercício da imaginação, o médico tivesse adormecido em 1900 e acordado em 1930, certamente se surpreenderia com as transformações do mundo, porém nem tanto com as transformações da medicina. O mesmo não aconteceria com outro que tivesse adormecido de 30 para acordar em 60. Ficaria estarrecido com sua própria ignorância diante do progresso da ciência médica. Poderíamos acrescentar nós, que se o médico tivesse adormecido em 60 e acordado hoje, ficaria deslumbrado com o que estamos fazendo. Talvez nos comparasse a mágicos. Isso é uma realidade que não temos. Eu imaginar, quando me formei, decidi ser cardiologista, que depois ia fazer em vida, cateterizar uma artéria, ver que ela está ocluída, mandar operar, iam me chamar de louco. Provavelmente ia acontecer como aconteceu com Semmelweis. Eu dizia, esse cara está pirado. Seguinte. Mas por que então as mudanças? Porque o mundo mudou. Em 1910 havia 2 a 3 bilhões de pessoas na Terra, poucos tinham direito à saúde. Hoje temos 7 bilhões, o direito à saúde, etc. A atenção primária prolonga a vida das pessoas e melhora a sua qualidade. Não só diminui custos. Com a medicina de família, atendendo lá na ponta, nós vamos identificar a hipertensão, o diabetes, etc., a obesidade, e combatendo, nós vamos atrasar o acidente vascular cerebral em 20 anos, o infarto em 20 anos, os custos, etc. A atenção primária. O perfil das doenças do atendimento mudou. Seguinte. As características de trabalho médico mudaram, do individual para o coletivo, para a interdisciplinaridade, de uma profissão liberal para uma relação de emprego e prestação de serviço, do direito do consumidor. Nós temos o direito do consumidor hoje, a saber o que nós estamos fazendo. Logo, precisamos mudar o perfil, não a qualidade. Seguinte. A sequência do exame físico deve mudar? Não. Em absoluto. Não podemos imaginar que nós vamos fazer as coisas, a não ser que a gente queira fazer como um paciente desse hospital, que tinha baixado muitas vezes, e eu, quando trabalhava com os alunos de semiologia, entrava com eles para examinar, e um dia eu fiz o discurso com os alunos, olha, precisamos examinar o paciente, conversar com ele, porque isso é importante, papá. Quando eu cheguei na beira do leito, ele disse, professor fulano, o senhor agora, daqui a uns anos, não precisa mais nada disso, porque quando eu vou entrar no hospital, tem uma máquina, que assim que eu passar por ela, vai ver tudo que eu tenho e vai dizer tudo o que tinha que fazer. Ninguém precisa vir me examinar, porque vai estar tudo feito. Acabou com o meu discurso de semiologia da relação médico-paciente. Então a sociedade também tem essa questão mágica. Precisamos treinar os profissionais para que sejam cada vez mais qualificados para trabalhar em múltiplos cenários, nível de primário, secundário, emergência e terciário. Que desenvolvam habilidades e atitudes de uma boa relação médico-paciente. Vamos chegar para o fim? Vamos ao seguinte. Mas quem pede as mudanças, afinal de contas? Em primeiro lugar, as pessoas. Pessoas estão insatisfeitas, vocês podem ver, né? Será o seguinte. Aqui tem um poema, para quem quiser, todo ele eu tenho, que fala, hoje eu acordei pensando no meu médico. Acordei sentindo uma dorzinha, aquela dor sem explicação, uma palpitação, resolvi procurar o doutor. Fui divagando pelo caminho, lembrei daquele médico que me atendia vestido de branco e que para mim tinha um pouco de pai, de amigo, de anjo. Meu doutor que curava minha dor, não apenas do meu corpo, mas da minha alma. Chegando ao consultório, me perguntaram qual é seu plano. Segue o texto. Seguinte. O que mais pede as mudanças? Os órgãos governamentais, as organizações empresariais, cada vez mais vão nos exigir atenção e qualidade. Seguinte. Atitude e conduta. Isso não devemos mudar em função a não ser novos fatos que foram introduzidos e que isso não vem ao caso. Passo seguinte, vamos chegando para o fim. Vou utilizar um trabalho da Carise e da Laura, ela foi Mariana foi minha aluna na disciplina de seminário de atualização, um trabalho feito aqui, que também nos pede mudanças. A Organização Nacional de Sociedades Especializadas identifica indicadores de qualidade, estratégia para garantir a qualidade clínica, qualidade de serviço, medidas, custos efetivos. Seguinte. A qualidade de um produto ou serviço é melhor definido pela sua habilidade em ir ao encontro ou superar as necessidades e expectativas do consumidor.
o manejo que um profissional de saúde gostaria de receber se ele estivesse doente. Eu gostei muito, por isso coloquei esses slides. Porque além da qualidade, da importância da qualidade de custos, ela resgata a importância da relação da pessoa se colocar no lugar da outra que está doente. Seguinte. E para finalizar, antes de ler essa pequena história, nós médicos também estivemos muito preocupados com a Guerra Fria e quase com o fim das coisas na Terra. Eu estava no Congresso Mundial de Cardiologia em 1982, quando o presidente da Federação Mundial de Cardiologia era o Lau, e o presidente do Congresso era em Moscou, era o Chinesco, e a abertura foi, imagine, no Petersburgo, onde se reunia o Conselho na Praça Vermelha, o Congresso, e o americano Lau disse com todas as palavras: senhor primeiro-ministro Berdyshev, nós médicos cardiologistas do mundo viemos lhe implorar, estamos lhe pedindo que o senhor converse com o seu colega dos Estados Unidos, as duas maiores potências do mundo, e acabe com as bombas atômicas, porque todos nós vamos morrer. Lhe entregamos aqui um abaixo assinado por todos os cardiologistas presentes. A comitiva brasileira era uma das maiores, porque os americanos não iam, porque era a época do comunismo. Eu consegui entrar lá, e outra porque eu ia apresentar um trabalho. Então, daí surgiu o primeiro movimento real e que depois encaminhou para o fim da guerra atômica, a possibilidade. E o que o Lau nos deixa de legado, além de todo o ensinamento da cardiologia? Os equipamentos e os conhecimentos de um médico do passado cabiam em uma maleta. Era ele o paciente. Hoje existe a tecnologia sem fim, intermediários na relação. Mas para que tudo isso funcione e seja corretamente aproveitado, o principal continua o mesmo. Uma relação de confiança humanitária e muito afeto entre duas pessoas. Muito obrigado.